Gente, eles fazem um trabalho lindo, eu sei que a música tem um papel importante, quando a gente fala de fala, né, e a intervenção precoce em atrasos motores da fala, que é o nosso assunto agora, de fato é uma ferramenta essencial para crianças com deficiência intelectual, múltipla, transtorno do espectro autista, e a gente sabe que a música também pode entrar aí de forma muito positiva. Os atendimentos especializados, essa intervenção mais rápido que a gente conseguir, podem fazer toda a diferença, favorecem de fato a inserção da criança na sociedade, proporcionando melhora das habilidades de comunicação, a interação social, que é o que a gente quer, né? Que as crianças se desenvolvam felizes, interagindo, participando da sociedade. E para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu hoje recebo uma fonoaudióloga maravilhosa que é especializada no assunto, é a doutora Luciana Casagrande, que já está aqui, e depois a gente também vai ter a participação de mais gente maravilhosa através do nosso Skype. Doutora Luciana, seja bem-vinda, obrigada por estar Obrigada. aqui com a gente, viu? Uma honra recebê-la. Agradeço. Vou te convidar para sentar aqui do seu ladinho para a gente conversar. Marcelo e os meninos também estão aí, você já ouviu? Sim, muito Voz, né? interessante. Muito interessante porque a música como terapia é fundamental. E na terapia fonoaudiológica, nesses casos, é essencial. Né? Eu utilizo muito música, não como com instrumento, né? Não sou musicoterapeuta, mas música cantada, poesia, verso, para justamente resgatar essas memórias, trazer o movimento motor oral para a criança imitar, né, trazendo modelo de fala, de linguagem. Então é um recurso e as crianças adoram. E com ritmo você aprende muito mais. Os músculos respondem melhor ao ritmo. Que ótimo. Né? Então é muito interessante. E a gente está na semana da deficiência intelectual e múltipla, né? E então a intervenção precoce é fundamental. Quando a gente fala de intervenção precoce, a gente está falando de agir quando? Então, a criança, a gente tem que ficar atenta aos marcos do desenvolvimento motor e de fala. Né? Então, assim, o acompanhamento começa já desde o pré-natal, que é importante, né? Ter esse cuidado com o pré-natal, ao nascimento, e depois o acompanhamento com o pediatra e acompanhando a mãe, a família atenta. Pode consultar uma fonoaudióloga também precocemente para entender quais são esses marcos do desenvolvimento para você ir acompanhando, né? Mas tendo um pediatra controlando e atento a isso, para ele poder intervir assim, olha, é o momento de indicar para uma fono, para uma físio, para uma TO. Então vai variar de criança para criança, não tem uma data assim, a partir de 3 anos, a partir de 4 anos? Não. O quanto precoce. Você tem que acompanhar os marcos do desenvolvimento, né, motor e de fala, e se a defasagem está grande e observando o que está comprometendo, né, o cognitivo, a expressão, o entendimento. Perfeito. A gente tem daqui a pouquinho duas pessoas que vão falar um pouco e inclusive contar suas experiências nesse processo, né? E se você tem alguma história, se você tem alguma deficiência, ou uma filha, um filho, está vivendo todo esse processo, que é um processo que exige muita atenção, muito cuidado, muita doação, inclusive de tempo, né? Pais, mães que se dedicam aí ao desenvolvimento dos seus filhos. Participe do programa também. Você pode também contar a sua história, mas também mandar a sua pergunta através do Vida Melhor Oficial. A partir de quantos anos a mamãe, o papai ou o responsável, vovó, percebe uma diferença nesse desenvolvimento da fala? Então, começa a partir de um ano e meio a 2. Na verdade, 1 ano, a criança está falando as primeiras palavrinhas. Papai, mamãe, com intenção comunicativa. Bola ou bó, né? Ela vai falar os pedacinhos das palavras, mas com essa intenção comunicativa. 1 ano e meio a 2 é a explosão de vocabulários, né? De fala e de linguagem, é a explosão. A criança já está formando frasezinhas com 2 palavras, pelo menos, que é bola, que é água, que é mamar, que é tetê, né? Aí, 2 anos e meio a 3, por volta dos 3, a criança está falando praticamente todos os fonemas, falando frasezinhas maiores, com entendimento e às vezes compreendida até por todos, não só
os da família, né? Pela família. As crianças que estão no espectro autista, elas têm um comportamento e desenvolvimento diferente na fala ou nem sempre? Nem sempre. Às vezes elas podem até atingir os marcos e depois se distanciar, mas, no geral, elas têm, às vezes, um atraso motor também, ou é rápido demais, ou um pouquinho atrasado. E aí, de fala também, às vezes eles demoram, porque às vezes o contato visual é diminuído, a intenção comunicativa, a interação varia muito, né? Porque a gente tem os níveis, né, de autismo, mas tem crianças que demonstram logo de bebê, tem crianças que demoram um pouquinho para demonstrar. Doutora, a gente tem visto muito diagnóstico, até diagnóstico precoce, ainda bem, de autismo, né? Por um lado eu acho bom, porque a gente sabe também que existem muitos adultos que não foram diagnosticados, Sim. convivem às vezes muito bem com a doença, mas às vezes com alguns comprometimentos e algumas perdas, inclusive no campo social, profissional. Mas, por um outro lado, chama a atenção, porque a gente fala, puxa, tem tantos assim. E esses dias eu estava vendo uma possibilidade de ter uma relação com o excesso de telas. E aí a gente está vivendo um mundo também que fala muito desse excesso de telas. Existe essa relação? Então, o que a gente observa com o autismo, não. O que a gente observa é que o excesso de telas impacta, sim, na comunicação, na aquisição da fala, né, na interação, mas não que causam autismo. O que a gente sabe é que tem estudos que crianças que têm autismo têm um interesse maior por telas. Então, é o contrário. Então, aquela criança, às vezes, que gosta muito de tela, pode ser que ela tenha autismo. Não estou dizendo que todas as crianças, mas o que o estudo diz é que crianças que têm autismo gostam, são vidradas em telas. Interessante também a gente entender o espectro autista sem preconceito, né? Porque bem trabalhada, bem desenvolvida, essa criança tem inúmeras chances de se desenvolver até muito mais do que algumas outras crianças que não estão no espectro autista. Então, pai e mãe também precisam quebrar esses preconceitos. Sim, é aquela máxima, né? Diagnóstico não é destino. Né? Então, a criança sendo acompanhada, estimulada pela família, pelos médicos, escola, terapeutas, essa criança tem chance de desenvolver. E a música é interessante pra caramba, eles gostam muito. Bom, um trabalho com uma fonoaudióloga, ainda mais especializada como você, com musicoterapeuta como Marcelo, faz toda a diferença. Mas, pensando no nosso público, nas nossas telespectadoras e telespectadores, de que forma a família pode contribuir para um desenvolvimento importante da fala? Então, eu acho que é importante a criança desenvolver a questão motora dela, né? Então, assim, o bebezinho, logo lá com 3 meses, a mãe propiciar o chão. O que acontece? Essa vida moderna, né? As crianças ficam em telas, ficam em frente em cadeirinhas, não tem contato com a natureza, com essa vivência como tinha-se antigamente, né? Então, assim, as questões motoras são muito importantes para o desenvolvimento. E tudo que o bebezinho faz, o rolar, o rastejar, o engatinhar, todo esse processo até o andar, ele não está amadurecendo só o processo do andar, ele está preparando o cérebro dele, amadurecendo para esse processo do andar, mas preparando para um falar e um bom pensar. Então, propiciar atividades motoras, né, com brinquedos, com estimulação, colocar para rolar, para rastejar, propiciar esse contato com a natureza. Questões sensoriais, a criança aprende muito, tudo pelo sensorial é muito importante, por isso que leva tudo à boca, né? Então, pezinho no chão, texturas diferentes. Então, propiciar essa estimulação sensorial é importantíssima, né? Começou também a introdução alimentar, né? Amamentou até os 6 meses de preferência, né? Exclusivamente. Começou a introdução alimentar, propiciar, claro, quando começa os dentinhos, propiciar alimentos mais durinhos, mais fibrosos, que a criança tenha contato, se possível, pegar no alimento para ela explorar, né? Porque ela pensa, comida não é brincadeira, aquela coisa, mas para a criança é. Né? Ela está explorando, né, as texturas, os sabores, né? E a fala, assim, leituras, né? Muita leitura desde a gestação, né? Leituras, músicas, cantar, aproveitar as atividades da vida diária. Vai dar banho?
canta uma música, vai nomeando as partes do corpo, vai massageando com olhos, com buchas, né, para trabalhar essa questão sensorial, musiquinhas, tudo que estimule, né, livros, tudo Então, que... pais falantes e cantantes ajudam o desenvolvimento da fala do seu filho. Muito. E aí você conversar com a criança com a intenção comunicativa. Ela vai fazer um brrr, você imita ela e ela começa a te imitar. São os neurônios espelho que são ativados. Né? Quando você ativa, a criança, ela tá vendo a mãe e ela faz um som e ela recebe de volta, ativa nela a imitação e começa um jogo. Ali tem uma conversa. Então você consegue dialogar com a criança como se estivesse entendendo tudo e tá acontecendo uma troca comunicativa muito importante. Além do afeto, né? E a comunicação, a gente precisa do outro. A gente deve imitar também quando a criança fala errado? Não, jamais. O que a gente pode fazer é o seguinte, também não corrigi-la, porque não é o correto. Não é assim que fala, né? A gente, por exemplo, ele vai falar uma palavra, qualquer palavra que ele fale errado, você fala, eu entendi, você quer a água, mamãe vai pegar água para você. Você repete o certo, o correto para ele escutando, até o momento que ele consiga falar, porque uma criança pequenininha, água é muito complexo. Se ele falar e apontar para a água, você tem que validar como comunicação. Então, isso porque não adianta também você falar assim, ele tem preguiça, isso não existe. Também não vale falar, você quer a mamãe vai dar a. Não, você repete o correto, da forma correta. Né? Articulando bem da forma, mamãe entendeu, você quer a água, eu vou pegar a água no seu copo, tal, assim, assado. E você vai estimulando. Outra coisa também que é importante, a criança, quando ela se sente testada, isso inibe, né, a comunicação dela, porque ela tem compreensão, mesmo que ainda inconsciente, ela tem compreensão que ela não consegue falar igualmente aos outros ainda, ela não tem a capacidade de falar corretamente. Então, se ela se sente testada o tempo todo, inibe essa comunicação. Por exemplo, eu vou falar, filho, como que é o nome disso? Como que é o nome disso? Não. Você vai nomeando e pedindo naturalmente. Pega aquele livro em cima da mesa para a mamãe. Vamos lá, vamos tomar banho, vamos pegar aquela roupa. Você vai narrando essas atividades e dando essa oportunidade para a criança. Como que é o nome mesmo? Esse aqui é o... Né? Se você já sabe que ela sabe aquilo, você fala um nome errado e ela, se ela estiver pronta, atenta, às vezes ela fala o nome certo. Sim, então ela não pode se sentir pressionada e nem testada, né, o tempo todo. Tem que ser de uma forma natural. Importante, não fazer o seu filho ou sua filha, neto, neta, se sentir nem pressionado, nem testado. É bom da gente guardar, né? Conversar muito e cantar para as crianças. Muito. Ok, daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história da Tainá e da Vivian Ramalho, que é mãe da Tainá, tá? Então segura aí, porque já a gente volta com ela, Luciana, e a gente está aqui conversando sobre intervenção o mais rápido possível, imediatamente, para o desenvolvimento da fala. E a gente tem uma história. Agora, a gente já está com as nossas convidadas, as Tainá e a mãe no Zoom, ainda não? Que pena. Então, se a gente já puder colocar perguntas, a gente pode colocar na tela as perguntas e aí a gente vai ter as respostas. Marcelo, quer perguntar alguma coisa? Antes de perguntar, eu gostaria de fazer um depoimento. Por favor. Marquinhos aqui, meu músico, ele é pai de 2 crianças com autismo. Ai, Marquinhos, olha Duas. que legal. Muito bom. Foi escolhido a dedo, presenteado e abençoado, né? Porque a gente aprende muito mais com eles do que, na verdade, ensina, né? E me conta como é que você tem ajudado seus filhos no desenvolvimento da fala ou eles não têm nenhum prejuízo no desenvolvimento da fala? Porque também tem casos onde não existe, né? Então, o caso deles, tem um menino de 5 anos, né? O Heitor, e tem a Mirelinha, de 3 anos. Os dois ainda não são verbais, principalmente a Mirella, pela idade que ela tem. Mas a gente faz um esforço do que dá, porque a gente sabe que o aspecto autista, cada um tem um nível, cada um é único, não existe um igual ao outro. E pelas terapias, pelo esforço, né, meu, da minha esposa, que a gente não... todo dia é uma coisa nova. Graças a Deus o Heitor está evoluindo bastante.
Tá começando a soltar algumas palavras. Uhum. Ele repete muito, né? Ainda tá na repetição, né? Tá, né, com a Lia. Isso, é a repetição. Ele não consegue ainda falar espontâneo. Mas a repetição dele tá muito boa. Ele parece um papagaio. Aham. E isso daí, olha, pra gente é uma conquista muito grande. É a assim, forma sabe? dele se comunicar. Isso. Interessante. Agora, a Mirella, por enquanto, ainda não. Ela tá com 3 anos ainda. Ela, na verdade, é o nível 2, que é um pouquinho mais Requer mais lento, suporte. né? E o Heitor, ele é super hiperativo Uhum. e muito visual. Tudo que ele pega, ele aprende e faz. A Mirella já não. Ela é dispersiva, né? Aham. Que é aquela criança mais sossegada, tranquilinha. Então, ela tá no mundinho dela. E Mas você é muito toca legal. e canta pra eles? Olha, eu até tento. Mas, então, através a questão do autismo também é assim, é muito rápido. Tanto o interesse quanto o desinteresse. Não é isso? Sim. Então, e aí o que acontece? Às vezes a gente tenta cantar e tocar, na mesma hora que ele tá ali, ele já sai, ele já vai lá para outro lugar, pegar um brinquedo, fazer alguma coisa. E aí a gente, né, fica ali sozinho. Ou senão ele pega o violão e quer ficar tocando e batendo. Mas é isso, são os momentos, né? É tudo no tempo deles. Não adianta você forçar nada. Tem que valorizar, eu entendo assim, né? Valorizar as potencialidades, né? Tem um caso que a gente já mostrou aqui algumas vezes, do Lucas Cassenhuc, que é do espectro autista, e ele é hoje um artista plástico maravilhoso. Ele faz umas pinturas únicas. Ele tem o estilo dele, que ele desenvolveu, o jeito dele colorir, e ele tem feito trabalhos lindos, inclusive com exposição. Mas é bem único, né? Que ele mostrou essa habilidade, a mãe valorizou, incentivou, e aí ele foi. E isso foi muito bom para o desenvolvimento dele. O que a gente acabou de ouvir, tem alguma coisa que você possa colaborar, doutora? Então, o que você pode fazer é o seguinte, pegar o interesse deles, seguir, o que a gente fala, seguir a liderança deles. Sim. Né? Então, se ele demonstrou interesse em alguma coisa, você começa a imitá-lo, começa a fazer junto, né, para trazer o interesse. E às vezes você pensa que eles não estão prestando atenção, mas estão. Às vezes é uma coisa que ele vem, fica um pouco, mas aquilo tá Vai sendo somando, estimulado, né? Com certeza. Com certeza. E a ecolalia é uma forma de comunicação, então jamais tentar extinguir, deixar ele repetir mesmo, né? E você dando significado e aquela interação, né? Sempre tentando manter o contato visual. E cante para sua filha, faça musiquinhas, aproveita o seu violão maravilhoso. Vou fazer isso. E, né, tem músicas infantis maravilhosas, improvisos, os sílabas, né? Você pode cantar o parabéns fazendo papapá, mamamá, com bastante entonação. Eles gostam muito. Muito. Vou seguir seus conselhos aí. Tá, muito obrigada. Joia, alguma pergunta? Não, só expus esse fato porque ele é um privilegiado, né? É uma missão dupla. É uma missão dupla. E a gente, claro, que enfrenta também como um super desafio, né? E às vezes a gente tem questionamentos. A gente não pode nunca se culpar por absolutamente nada disso, mas tentar enxergar esse lado tão precioso. Porque Deus não dá a cruz maior do que a gente possa carregar. E com certeza você tem sido abençoado aí pelos seus filhos, que tem muita coisa boa para entregar, né? Todo dia tem alguma coisa diferente. Todo dia tem alguma coisa diferente, eu imagino. Aliás, criança é assim. Sim, sempre, com certeza. né? Eles são presentes muito especiais. Vamos lá de volta. No Zoom, então, com Vivian, mãe da Tainá. A Tainá tem síndrome de Down e uma história linda para contar pra gente. Sem contar que ela é uma alegria. É a coisa mais linda. Tainá, seja bem-vinda ao Vida Melhor. Vivian, obrigada também por estar aqui com a gente. Tainá, obrigada. Eu é que agradeço. Sim. Você tá voando, né? Trabalhando tanto, fazendo coisas interessantes. Conta pra gente um pouquinho. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de ser entrevistada por você, que estava com saudade. Muito obrigada. E sim, eu estou trabalhando bastante, eu estou gostando muito. Que coisa boa, eu fico tão feliz. A sua mãe, ela é sua companheira de todas as horas, né? Sim, mais do que qualquer hora. Ela tá sempre juntinho, torcendo.
Vivian, eu estava falando ainda há pouco que os filhos sempre são presentes e às vezes a gente olha e fala, meu Deus, que desafio, mas no fundo você foi abençoada com a presença da Tainá, com a vida dela na sua vida, né? Conta a sua experiência. Graças a Deus. A princípio foi um baque para todo mundo, né? Ninguém esperava, mas cada dia que passava a gente foi construindo, construindo e sempre procurando o melhor para ela, né? A gente não queria que ela sofresse nada. Tanto é que hoje ela é a mocinha que ela é, né? Totalmente independente. Se eu partir hoje, eu não vou ficar preocupada. Ah, mas não vai partir nem tão cedo, tá bom? Amém. E a Tainá tem 26 anos, gente. E como o Marcelo, o Hakari, os meninos que estão aqui acompanhando, ela também ama música. E você toca, é isso? Sim, eu ainda toco teclado. E eu toquei teclado aí quando eu fui. Eu me lembro, obviamente, mas eu tô contando isso porque tem gente que não assistiu, né? Aí, Tainá, de repente fala, ué, mas ela toca Sim. o quê? Gente, ela toca teclado e muito bem, é muito bem. Ela é uma graça. Só que não para aí, não. As habilidades da Tainá são muitas e os desejos também. Me contaram que você fez curso de fotografia, é isso? Sim, eu fiz um curso de fotografia chamado Galera do Clique. Ah, que legal. Olha que legal. E, Vivian, como é que foi o trabalho no sentido de incentivar a Tainá a essas atividades, incentivar o desenvolvimento dela? Como é que foi a sua história nesse sentido? Então, a Tainá, desde pequenininha, ela sempre buscou, ela tem, assim, a imagem dela, ela procura copiar muito a irmã mais velha. Eu tenho uma outra filha de 27 anos, que é um ano mais velha que a Tainá, então a Thaís é a inspiração dela. Uhum. Então, ela sempre procurou imitar a irmã, que eles aprendem muito por repetição, né? Então, a gente mostrava para ela o que é que ela tinha, o caminho que ela tinha que seguir. Então, tudo dela, assim, a gente nunca forçou nada. É tudo o que ela quer, no tempo dela e do jeito dela, né? Não tem jeito. Então, hoje, como a conversa é bastante sobre fono, com 6 meses nós já colocamos ela na fono, né? Então, ela procurou sempre aprimorar, ela sempre... Aonde a gente ia, por exemplo, se eu estava limpando a cozinha, eu arrastava ela junto, sempre conversando, para ela sempre ouvir alguma coisa, sempre ouvindo música. Isso aqui é bom fazer, que desenvolve tal coisa. Eu ia, fazia tal coisa. Isso aqui é bom, aquilo ali é bom. E a gente procurava ir direto, procurando mostrar para ela, né? Tudo que era de bom. Quando chegou na época de escola, por exemplo, todo mundo, põe ela na paz, não sei o quê. Não sei o quê. Eu falei, não, eu vou colocar ela numa escola normal, assim, não é específica, né, para pessoas especiais, porque eles aprendem muito por repetição. Então, foi oferecido para nós, veio uma carta, quando a Tainá tinha 2 anos de idade, do Colégio Silvio Gonzalez, que se eu tivesse interesse em colocar a Tainá junto onde a irmã estudava com 3 anos, que eu poderia avisá-los que eles já iam providenciar uma professora específica que fosse fazer um curso, né? Porque ela foi até a primeira pessoa especial nessa escola. Hoje tem vários, hoje tem. E qualquer tipo de deficiência, no caso, né? Então, a gente procurou sempre orientar da melhor forma possível. E aí, a hora que nós formos falar sobre a fono, que é um fato muito engraçado, com 5 anos, a Tainá resolveu que não queria mais fazer fono. Nós levávamos ela na fono, né? E é uma amiga muito querida, que é a Regina Afonso. E quando chegava lá, eles apertam lá o botãozinho, né? Que começou a aula. A Naná chegava falando. Quando chegava lá, apertava o botãozinho, a Naná calava. A hora que acabava, que ela apertava o botãozinho, ela olhava para a fono e falava: beijo, tchau, até quarta. Aí tivemos que tirá-la, né?
Já deu. Aí eu usei um outro método, né? Nós compramos um karaokê, ficamos quase loucos, né? Ficamos quase loucos aqui, eu não aguento mais ouvir uma lenda da paixão da Sandy, porque ela cantava no microfone, ela pausava o vídeo, e aí foi assim que a dicção dela foi melhorando. Aham. Então, foi dessa forma que nós conseguimos fazer isso. E até ajudou na leitura. Com 6 anos de idade, ela lia. Que maravilha. Aí eu falo, ótimo, né? Uau! Que lindo o papel da Foi pelo Vivian, mas interesse, lindo né? também o interesse da Tainá, o amor pela vida e pelas atividades. Você é uma inspiração para todas nós, viu? Para todos que estão assistindo. Meus parabéns, Obrigada. maravilhosa. Em qualquer hora, volta aqui para tocar mais piano pra gente, tá bom? Combinado? Não, pode deixar, eu vou convidar. fazer. Se vocês me convidarem, eu vou com certeza. Tá ótimo, obrigada. Quer contribuir ou perguntar alguma coisa para elas, Luciana? Tainá, nossa, parabéns. Você é muito linda. Não a vi tocando, quero conhecer, tá? Quero escutar. E a música, né? Como eu estava falando, a música é fundamental, né? E ajudou no processo, né? Porque a gente sabe que com essas crianças, né? O trabalho fonoaudiológico é uma intervenção precoce e geralmente a médio e longo prazo. Mas a mãe sentiu, ela não quis, ela achou uma outra forma de continuar estimulando e não que não precisasse, de repente, voltar futuramente, mas, né, de repente, foi o caminho, achou o caminho aí da música, que ajudou pelo interesse pela música, ajudou, inclusive, na aprendizagem e na leitura, né, que geralmente é um pouquinho mais lentificada, requer um pouquinho mais de suporte, e foi pelo interesse dela, então fluiu muito bem, né? Então, às vezes, é achar, mesmo dentro de terapia ou dentro de casa, é achar o interesse da criança, né, para conseguir ir desenvolvendo da Muito melhor bem. forma. Parabéns. Obrigada, A mãe também. Vivian. Obrigada, Tainá. Parabéns às duas. Lindas. Obrigada pelo carinho. Muito Obrigada, eu bom. Fico muito contente em poder ajudar. Muito Eu também. obrigada. Vocês são demais. Obrigada, lindonas. Até a próxima. Tchau. Muito bom, né? Muito bom. Agora, sabe o que me chamou a atenção? A Vivian colocou a Tainá na fono com 6 meses. Um bebezinho, que a gente nem espera e nem imagina que vai falar absolutamente nada. Com 6 meses, mas ela já pensou na fono. Que tipo de trabalho é feito de forma tão precoce num bebê de apenas 6 meses de idade na fono? Responde daqui a pouquinho e a gente volta já já. Inclusive com a sua pergunta. Já deixei a minha, mas também quero a sua e dos meninos aqui também. Vamos voltar aqui, gente. Ó, meninos, já já eu quero música, hein? Já prepara aí a mão pra gente ouvir esse som gostoso. Mas temos perguntas aqui. Nossos telespectadores já mandaram perguntas. O Gustavo Silva disse assim: boa tarde, meu sobrinho de 2 anos mora em Amsterdã com meu irmão. Ele tem contato com o português, o inglês e o holandês. Ele ainda não fala frases inteiras. Eu tenho medo que essa mistura de idiomas atrapalhe o desenvolvimento da fala dele. Por favor, dê-me uma opinião. Gustavo, fica tranquilo que não atrapalha. A gente sabe que as crianças, quanto mais contato e de forma natural com outras línguas, ele vai adquirindo ao mesmo tempo essas línguas. Então, a não ser que venha a ter um atraso, alguma dificuldade que venha a ser diagnosticado depois, mas se não, esse contato é maravilhoso e o cérebro é plástico, então essa neuroplasticidade ele vai aprendendo e... Mas ele pode demorar um pouquinho mais para falar? Pouquinho, mas não necessariamente, tá? Ele pode ir adquirindo... A Janete pergunta, é verdade que devemos dar alimentos um pouco mais firmes para as crianças para estimular a mastigação / fala? Sim, com certeza. Como eu falei, a partir dos 6 anos começou a introdução alimentar, já começa os primeiros dentinhos, é importante os alimentos, né, cozidos ali ao dente, né, com segurança, é claro, né, mas para a criança já poder exercitar essa musculatura, essa força que ajuda, sim, na aquisição dos fonemas. Aí a Rosana pergunta, minha neta tem 5 anos e troca a letra R e L. Como faço para saber se a língua dela é presa ou se é normal na idade dela? 5 anos é a idade limite de adquirir esse fonema, esse Rzinho. Então,
ela está no limite para poder, de repente, fazer uma avaliação fonoaudiológica para justamente saber. Eu aconselho Procurar uma fono, né? fono. Para já interagir aí, intervir nessa situação. Sim. Doutora Luciana Casagrande, fonoaudióloga, ela está no fono.luciana Casagrande, tudo juntinho, fono.luciana Casagrande. E você entra em contato via WhatsApp no 11 9 9810 2044. 11 9 9810 2044, pode marcar uma consulta, certo?